Salve, prof de idiomas! Bem-vindo ao Vivendo os Idiomas, o canal criado com muito carinho para você que ensina idiomas, seja ele inglês, espanhol, francês, italiano, alemão, japonês, enfim, a língua que você ensina, onde a gente vai debater, aprender, conversar e poder aplicar algumas coisas muito práticas sobre metodologias, técnicas e ferramentas para deixar a sua aula bem redonda, atingir resultados bem sólidos dos seus alunos e também possibilitar você a virar uma marca de referência. A gente lembra de marcas com muita facilidade. E se o aluno, se o seu cliente perceber que você é referência em resultados, ele sempre vai lembrar de você e dessa forma ele vai confiar no seu trabalho. Então, já se inscreve no canal, aciona aí o sininho para você receber toda semana a novidade daquilo que a gente está trazendo para você. Beleza? Vamos começar? Hoje eu quero falar sobre a neurociência do aprendizado. Essa palavra que tem um monte de gente usando, mas que nem sempre é de uma forma bem objetiva que você pode aplicar na sua aula, por exemplo. Eu tenho certeza que você já ouviu alguém falando sobre neurociência do aprendizado. Mas afinal de contas, o que é isso? O que é que você ganha com isso ao aplicar nas suas aulas com seus alunos, por exemplo? E outra, como é que você vai poder aplicar em cada atividade que você faz? Mesmo que você compre um material ou você que prepara a sua própria aula. Bem, vamos falar do que é que você ganha com isso. Primeiro, você vai entender como é que seu cérebro se comporta na hora que você aprende alguma coisa. E eu estou falando você, professor mesmo. Por quê? A gente só consegue ajudar o nosso aluno a evoluir no aprendizado quando a gente entende o processo de aprendizagem. Como que os blocos de construção de informação são criados dentro da cabeça do aluno. Para isso, primeiro você tem que se entender, perceber como é o seu cérebro, porque é só assim que você vai conseguir fazer a leitura daquilo que seu aluno está trazendo. Seja um olhar, seja uma expressão facial, seja um comportamento, seja uma linguagem corporal. E assim você vai ajudar o seu aluno a contornar aquele problema e conseguir aprender de fato. Afinal de contas, o nosso papel é capacitar o nosso aluno a aprender e facilitar o caminho dele entre o ponto onde ele está e onde ele quer chegar, no menor tempo possível, da maneira mais assertiva possível e também de uma forma muito sólida. Então, você vai ganhar um aluno satisfeito e fidelizado, porque primeiro você vai compreender e ele vai se sentir compreendido. Em seguida, você vai conseguir adequar cada atividade ao jeito único de cada um deles de aprender. Eu estou falando com você que está começando, eu estou falando com você que já dá aula, você que já tem seu curso. Existem vários cursos aí mostrando para você como se tornar um melhor profissional, como ganhar mais, como montar o seu curso online. Mas aqui, além dessas dicas que a gente vai dar, a gente vai falar de metodologia, ok? Vamos embarcar nessa? Então, afinal de contas, o que é neurociência? Neurociência é quando a gente entende como o cérebro comporta e como ele armazena as informações a partir do seu funcionamento. A gente está falando sim de neurônios, conexões neuronais, neurogênese, neuroplasticidade, como as químicas e os neurotransmissores são criados no nosso cérebro, como isso reflete no nosso comportamento e em como a gente aprende. Vamos falar um pouquinho de cada uma dessas coisas, de cada um desses aspectos e o que eles trazem de vantagem quando a gente dá aula. Na neurociência do ensino ou da aprendizagem, a gente aprende que os neurônios, quando eles se conectam, eles formam o que a gente chama de blocos de memória. É ali que a memória é armazenada. Por isso que toda vez que a gente lembra alguma coisa que a gente aprendeu, os nossos neurônios fazem um caminho no nosso cérebro até onde essa informação está guardada. E como reforçar esses neurônios? Primeiro a gente vai aprender cada parte do cérebro responsável por algo importante no aprendizado. Bem, o cérebro ele é uma máquina de alta performance. Apesar de corresponder a apenas de 2 a 3% do nosso corpo, ele consome 25% de toda a energia. Então o principal objetivo do cérebro, além de nos fazer sobreviver, é poupar energia. Por isso que a repetição de algo é tão importante. Porque ao repetir, ele faz com que a performance seja cada vez melhor e exija cada vez menos. Então vamos entender que o lóbulo frontal, essa parte aqui da frente, que é responsável pelos pensamentos, o raciocínio, a linguagem, as emoções e a memória, ele está intimamente ligado a como nós aprendemos. Então, precisamos de um raciocínio lógico
ou seja, a coisa tem que fazer sentido. A gente está falando de linguagem, então como a nossa língua ou a nossa comunicação é construída para que a gente transmita uma mensagem e entenda uma mensagem. E o mais interessante de tudo é que isso está ligado às emoções. Então, ao termos uma emoção positiva, aprendemos mais fácil. Ao termos uma emoção negativa, a gente bloqueia. Como ativar as coisas certas para aprendermos do jeito certo? E aí entra a segunda parte muito importante, que é o hipotálamo. É onde nós temos a amígdala. Essa parte do cérebro foi a primeira a ser desenvolvida e ela é responsável pela nossa sobrevivência. Sabe aquele momento em que você enfrenta um perigo e você ou enfrenta ou você foge? A gente já deve ter visto, né? Você já deve ter visto qualquer vídeo de uma mãe enfrentando um animal selvagem para salvar o filho. Esse momento é o momento em que o hipotálamo toma conta do seu cérebro. As nossas pupilas dilatam, nosso coração acelera, a adrenalina faz os nossos músculos ficarem mais fortes e os outros sentidos são bloqueados. Tudo para que a gente foque na sobrevivência. É aí que é importante quando a gente lida com um aluno com um trauma, por exemplo, ou com uma dificuldade, ou com desânimo e falta de motivação. Como contornar essa situação para que o aluno possa produzir novas químicas, as químicas boas, né, os neurotransmissores bons, para então superar esse obstáculo e aprender de verdade. Tudo isso a gente pode aprender como fazer. São as técnicas da neurociência do aprendizado. Então, vamos aprender aqui 3 termos: neurogênese, neuroplasticidade e neurofeedback. A neurogênese é a criação de novos neurônios. A gente cria neurônios até o último dia de vida. Eu lembro quando eu era mais novo que eu aprendi que não, a gente nasce com o número certo de neurônios e vai perdendo ao longo da vida e não cria mais nenhum. Hoje já se sabe que não é exatamente isso. Então, você pode estimular os seus alunos a criar novos neurônios e novas conexões para assim memorizar melhor e aprender a se comunicar melhor no idioma que você ensina. Já a neuroplasticidade, ela significa que você pode fazer com que neurônios passem a ter uma função diferente. E ao ter essa função diferente, ele vai ajudar o seu aluno de outra forma. Sabe quando você começa a conectar informações diferentes e você percebe que elas de alguma forma estão interligadas? É isso que acontece na cabeça do seu aluno também, referente à neuroplasticidade. Isso cria conexões cada vez mais fortes e isso facilita com que o seu aluno memorize o conteúdo que ele está aprendendo, aliás. E o neurofeedback é quando você dá uma resposta para o seu aluno sobre a performance dele. Existe também técnica melhor e especial que você pode utilizar para que o seu aluno se sinta mais confortável ao receber um feedback, mesmo quando ele não está indo muito bem. Tudo isso faz com que o cérebro do seu aluno atinja o que a gente chama de estado perfeito de aprendizagem. É o estado onde a aprendizagem simplesmente flui. Eu, por exemplo, já peguei muitos alunos traumatizados com os professores, outras metodologias e escolas, e consegui fazer eles desempenharem um bom resultado, apesar do trauma que eles tinham. Superaram o trauma e assim conseguiram efetivamente aprender e evoluir no inglês. Eu vou te mostrar agora alguns depoimentos desses alunos. Olha só. Então, dica número 1. Perceba aquilo que agrada o seu aluno. Observe o que faz ele sorrir e observa o que faz ele se sentir mais à vontade. Dessa forma, você consegue replicar o que levou o seu aluno até essa reação. Exemplo, um elogio faz o seu aluno se sentir melhor e mais à vontade? Tem alunos que sim. Então, elogie com mais frequência. Outra coisa que faz seu aluno também caminhar com mais facilidade em relação a isso é salientar a evolução que ele já teve. Ou seja, sempre compare onde ele estava e onde ele está agora. O que ele evoluiu, o que ele aprendeu, o que hoje ele é capaz de fazer que ele não era mais. Esses são só 2 exemplos de como usar a neurociência de maneira consciente, fazendo o seu aluno sair daquele estado aquele estado mental, onde ele está confuso ou onde ele está frustrado, e chegar num estado melhor, de mais calma e assim aprender melhor também. Eu estou falando basicamente de 4 neurotransmissores: a dopamina, a
a endorfina, a serotonina e a ocitocina. São 4 hormônios neurotransmissores muito poderosos que fazem com que seu aluno relaxe, entenda, se desarme e aprenda, ativando a memória de uma forma que ele não vai esquecer o conteúdo. Então, eu vou te dar algumas dicas de como você ativa cada uma dessas químicas cerebrais, ok? Então, prof. de idiomas, o que você achou dessa primeira aula? Essa é a metade do assunto sobre neurociência. A gente vai ver um segundo vídeo que termina essa aula, beleza? Então, aguarda aí, porque em 1 ou 2 dias você já vai ter a continuidade dela. Até lá!